Ok? Bom, amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu fico feliz pelo convite e o privilégio de poder compartilhar da Bíblia, da palavra de Deus, logo bem cedinho, e não importa se é aqui no Brasil ou se é aí nos Estados Unidos, ver o movimento de pessoas que decidem, nas primeiras horas do seu dia, dedicar a Deus e clamar e suplicar a Deus em prol de pessoas, em prol de pedidos em prol de socorro, misericórdia. Isso me fortalece também. E, afinal de contas, eu também preciso de intercessão, preciso também da misericórdia. Peço vocês que orem pela Rafaela, pelos meus filhos, por mim, e agradeço também a oração dirigida pela mensagem nesta manhã. Isso também fortalece o nosso ministério. A igreja primitiva era uma igreja conhecida por ser uma igreja onde os nossos irmãos dividiam o pão, dividiam as bênçãos, mas também dividiam as lutas e o sofrimento, e bem como também os pedidos. E eu percebo que vocês estão aqui sempre buscando logo cedo a bênção de Deus. A propósito, eu pedi a Roseli a bênção de poder fazer uma leve adaptação na mensagem de hoje, pois Deus tocou no meu coração, assim penso, para compartilhar com vocês esta mensagem. E eu queria fazer essa pergunta para vocês, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Se você quer ser bem-sucedido. Eu imagino que essa é uma pergunta um pouco, desculpa a palavra, tola, porque afinal de contas, todos nós buscamos ser bem-sucedido em algum aspecto da nossa vida. Vocês concordam comigo? Eu imagino que ao levantar cedo, se organizar para o trabalho, organizar as coisas do lar, as crianças, você sempre está buscando ser bem-sucedido. E tá tudo certo. Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos e conceder também bênçãos para nós. E esse é o tema da nossa reflexão desse dia. Eu quero, antes de seguir com o texto, convidar você a fechar os seus olhos aonde você está e a fazer mais uma oração. Posso contar contigo? Então, feche os seus olhos, nós iremos orar. Senhor nosso Deus. Tua palavra será aberta neste momento, mas o nosso coração também estará aberto. Pedimos ao Senhor que, com a tua misericórdia, o Senhor possa, uma vez mais, atender à oração e o clamor dos teus filhos, em prol dos teus familiares, em prol dos nossos queridos amigos e irmãos, os pedidos que aqui foram feitos, os agradecimentos, colocamos mais uma vez em tuas mãos. Entendemos que o Senhor nos ouve e o Senhor é um Deus de amor e misericórdia e é um Deus que está conosco em todo o tempo. Pedimos que agora, de forma especial, esta mensagem possa ser a tua palavra como resposta a inquietações e também ao nosso coração. Que o Senhor esteja com os nossos queridos amigos e irmãos em casa, no carro, no computador, no celular, na América, no Brasil, aonde estiverem. Que eles possam sentir a tua presença através dessa reflexão. Me alimente, alimente a todos nós para as atividades desse dia. Nos dê esperança. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, você quer ser bem-sucedido? Eu imagino, como já disse, você com certeza busca ter sucesso e êxito na sua vida. Agora, eu queria que você ficasse com uma pergunta na sua mente. O que é ser bem-sucedido? Ao final, eu quero responder essa pergunta através da palavra de Deus. No início do ano passado, eu estava fazendo a minha devoção pessoal e eu me deparei com um verso bem pequeno na Bíblia, mas esse verso me alimentou de forma tão especial e eu decidi fazer uma reflexão para compartilhar e por isso eu criei essa apresentação e eu peço, orei hoje cedo, ontem ainda, pedindo a Deus que ela pudesse alimentar a vocês que estão participando conosco do Goal Six hoje. E eu quero compartilhar esse verso com você e mostrar como é importante ler a Bíblia com calma, com paciência, com tranquilidade,
Eu gosto de estudar a Bíblia, muitas vezes não 4, 5, 6 capítulos por dia. Em alguns momentos, um capítulo, ou em outros, um verso tem me alimentado e às vezes eu gasto tempo refletindo naquele verso durante muito tempo. E foi desta forma que eu cheguei a essa reflexão que eu quero compartilhar com você. O livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, nós temos um verso com um conselho transmitido pelo sábio Salomão, um conselho tão pequeno, mas muito importante para o nosso dia. E eu quero ler esse verso com você em algumas versões que acabam compartilhando algumas lições de forma diferente para o nosso dia, para o seu dia, para as nossas atividades. Eu começo lendo Provérbios, capítulo 16, no verso 3, na tradução, ou melhor, na versão internacional, né, na NVI. E o texto diz assim: olha, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Querido amigo, querida amiga, a Bíblia diz: consagre ao Senhor. O que é consagrar ao Senhor? Eu gosto de pensar que consagrar ao Senhor é o mesmo que ofertar ao Senhor, dedicar ao Senhor. Eu muitas vezes sou convidado para poder apresentar uma criança que depois de alguns meses de vida é levado à igreja para agradecer a Deus pelo filho, pela família que está sendo abençoada com a presença de uma criança. E ainda há algumas pessoas que não dizem dedicar ou apresentar. Uma certa vez uma mãe disse: Pastor, o senhor pode consagrar o meu filho lá na igreja? Eu queria fazer um culto especial e consagrar a ele. E está tudo certo. Nós entendemos que apresentar, dedicar, consagrar é ofertar ao Senhor algo. O texto bíblico na NVI diz, querido amigo, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A serva do Senhor, ela, no livro Caminho a Cristo, na página 45, Ellen White diz assim: olha, consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a primeira atividade do seu dia, e louvado seja Deus, porque eu sei que há muitos que ainda estão se organizando. Quem sabe você está aí me ouvindo com sua câmera fechada, está se organizando para o trabalho. A primeira atividade do seu dia hoje foi através da influência do Espírito Santo, pelo convite que você recebeu, se conectou aí no Zoom e falou assim: não, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso participar desse momento. E a Bíblia diz que nós precisamos consagrar ao Senhor. E o espírito de profecia diz assim: olha, a primeira atividade do seu dia deveria ser consagrar ao Senhor a sua vida. E Ellen White faz uma oração linda. Essa oração eu tenho feito constantemente quando eu levanto. E eu queria desafiar você a anotar essa oração, escrever e repetir ela, quem sabe, todos os dias quando ao acordar. Ela diz assim: olha. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Olha que linda oração. Diferente de algumas orações tão rápidas e corriqueiras que fazemos ao levantar: Senhor, obrigado pelo dia, abençoe meu trabalho, e a gente muitas vezes sai numa agitação porque perde um pouquinho, alguns minutos, alguma hora, e já tem que pegar um carro, um Uber, um ônibus, ou já tem que preparar as crianças, já tem que fazer o de jejum, uma correria. Esta é uma oração que eu quero desafiar você a fazer hoje. Dizer: Senhor, toma-me em tuas mãos, eu me deponho em tuas mãos por inteiro. Usa-me, Senhor, ao teu serviço. Fica comigo hoje nesse dia. E tudo o que eu fizer, Senhor, que seja operado por ti. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer diariamente. Cada manhã
Consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue a Ele todos os seus planos, para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a vida nas mãos de Deus, e ele será cada vez mais, ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Mas em minha devoção pessoal, aquilo que eu queria compartilhar contigo, na minha curiosidade, eu decidi buscar esse verso, Provérbios 16, 3, em ainda uma outra versão. E eu, na minha busca, me deparei com a versão da nova tradução da linguagem de hoje. E ela agora, ela muda o contexto um pouco, porque ao invés de consagre, ela diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Querido amigo, eu gosto dessa versão porque ela fala sobre algo que Deus tem interesse em atender, que são os nossos pedidos. Consagre ao Senhor, mas também peça ao Senhor. Pedir é você reconhecer que precisa de ajuda e que por suas mãos você não terá condições de alcançar algo que você necessita. Eu me lembro quando criança, em alguns momentos de dificuldades, a minha mãe, ela lutava contra uma vergonha, contra uma humilhação de reconhecer que precisava de ajuda. Eu me lembro quando criança, uma vez, que em casa a gente estava passando necessidades, não tinha o pão para comer. E o meu pai disse, Helena, vai na casa da vizinha, converse com ela, diga que a gente está passando um aperto esse fim de mês, pergunte ela se ela tem algo para nos doar. E minha mãe disse: Eu não vou fazer isso, eu não vou passar vergonha, eu não vou me humilhar, eu não vou fazer isso. E em certo ponto, hoje, como adulto, eu entendo a minha mãe. Quantas vezes chegar para o outro e abrir o coração de uma necessidade familiar ou de uma necessidade que envolve aparentemente um momento de fracasso é se expor, é reconhecer que você, quem sabe, não está tão bem como o outro. Quantas vezes a gente luta para poder parecer ser aquilo que nós não somos. E quantos corações estão sofrendo, e quantas pessoas estão passando necessidades, mas o nosso orgulho, o nosso status, ele muitas vezes é defendido e a gente tem o receio de se expor e de abrir a nossa necessidade. Querido amigo, com Deus você não precisa ter vergonha. Com Deus você não precisa ficar receoso de se expor. Ele é o Deus que quer sim saber das suas lutas. A propósito, ele conhece, mas ele quer que você se abra com ele. Quando você se coloca de joelhos e diz: Senhor, eu estou no fundo do poço. Senhor, eu não tenho mais um centavo. Senhor, eu não sei para onde vou. Você pode ter certeza que nem por um instante o Senhor zombará de ti ou irá te expor. Pelo contrário, ele diz: se vós que sois maus, você, pai, mãe, nasceu em um mundo de pecado, ama dar bons presentes e boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Por isso que o texto diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. A palavra do Senhor ainda diz no livro de Mateus, no capítulo 21, no verso 22, diz assim: Olha, e tudo o quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A nossa maior dificuldade, muitas vezes, não é nem pedir, mas é dentro da nossa petição de fato aceitar e crer de todo o coração que o Senhor é o Deus que pode atender os nossos pedidos. Amigo, Deus está interessado em abençoar você, mas eu reconheço que eu, assim como muitos que aqui estão, muitas vezes temos dificuldades para exercitar uma fé viva. Eu me lembro de uma vez, uma cena, eu estava num colégio, ainda estudando o seminário, fazendo teologia, e um professor compartilhava de uma cena inusitada.
Ele dizia que num culto, uma jovem foi convidada para poder fazer um testemunho das férias que ela havia trabalhado. Ela estava vendendo livros, ela estava comportando para poder pagar os seus estudos. E algo impressionante havia acontecido com ela. Ela foi convidada para ir à igreja à frente contar o seu testemunho. E ela, resumindo a história, foi à frente e disse: Irmãos, eu estava trabalhando numa cidade muito perigosa no nordeste do Brasil. E eu precisava voltar sempre antes das 7, porque o bairro era muito perigoso. Mas naquele dia eu acabei me perdendo no horário, estava fazendo visitas, eu precisava fazer algumas entregas de algumas encomendas. E eu fui jantar numa casa da qual fui convidada, e quando percebi já era mais de 11 horas da noite. E eu precisei voltar sozinha. O bairro era um bairro muito estranho, e eu comecei a orar a Deus pedindo que Ele me guardasse. Mas em dado momento, dois jovens me gritaram, me mandaram eu parar, e eu fiquei assustado e saí correndo, e eles começaram a correr atrás de mim, e eu fiquei angustiado, e naquele momento eu não vi onde eu estava, eu só parei, ajoelhei e falei: Senhor, me tire daqui, por favor, eu sei que o Senhor pode, me tire daqui. E naquele exato momento, ela disse que o jovem que cuidava da casa onde moravam os alunos tocou no ombro dela e disse: O que você está fazendo na porta? Entra, menina. E ela se assustou porque o bairro onde ela estava ficava 1 hora e meia da casa dela. Ela precisava andar muito até pegar um ônibus para chegar em casa. E naquele momento, ela abriu os olhos, ela estava na frente da casa dela. E ela contava a história. Naquele momento, alguns irmãos começaram a rir e alguns jovens que estavam ali, um balbuciou do lado do outro e disse: É louca, está dizendo que foi teletransportada. Ei, amigo, olha para mim. O que o meu professor me disse naquele dia, eu nunca esqueci. Ele disse assim: Você diz que Cristo ressuscitou Lázaro. Você diz que Deus abriu o mar vermelho. Mas quantas vezes você não acredita que ele pode fazer isso hoje? E é por isso que muitas das vezes o que pedimos não acontece, porque a nossa fé hoje é uma fé tão pequena, a nossa fé é uma fé tão falha que a gente não consegue entender. Eu te pergunto, se você estivesse num funeral e de repente alguém dissesse assim: Olha, lá no caixão, Fulano levantou, ele ressuscitou. Será que você seria aquele a primeiro dar glórias e dizer: Louvado seja o nome de Deus? Ele ressuscitou, Deus tem poder para isso? Ou você seria aquele primeiro a sair correndo e dizer: Misericórdia, fantasma? Eu não quero julgar a você, mas eu digo por mim. Quem sabe eu seria o primeiro a sair correndo e com medo, porque muitas vezes não temos a fé necessária para poder receber as bênçãos que Deus nos dá. Ele disse que se a nossa fé fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, pediríamos a Deus e ele moveria as montanhas. Mas a fé não se compra na padaria, a fé não se acha na farmácia, a fé não é um comprimido. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É através do estudo da palavra de Deus, é através da comunhão dos irmãos, do congregar, do compartilhar dos pedidos, de compartilhar dos agradecimentos, dos testemunhos, que a nossa fé é aumentada. É por isso que nós não podemos nos afastar do relacionamento com Deus e com o próximo, porque uma brasa longe do fogo se apaga, mas aqueles que estão em comunhão se fortalecem e aumentam a sua fé. Mas ainda, seguindo, o livro Parábolas de Jesus, a serva do Senhor diz assim, olha, na página 71: Todas as dádivas são prometidas sobre a condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com ele cooperarem. Todos quantos são obedientes podem, com confiança, pedir o cumprimento das suas promessas. Existe uma condição. Primeiro, nós somos chamados a cooperar com Deus em seu ministério. E ele diz que nós também precisamos ser obedientes a ele. Nós somos chamados a guardar os seus mandamentos, a cumprir os seus princípios, a ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para sermos fiéis. E ele diz que há um céu cheio de bênçãos para dar aos seus filhos. Mas ainda em minha busca, eu decidi em buscar mais uma versão. E eu me deparei com a versão da Nova Bíblia Viva, a NBV. E ela diz: Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Nós então consagra ao Senhor, peça ao Senhor,
E agora essa versão diz assim: deixe nas mãos do Senhor. Ah, eu gosto muito. Porque deixar é de fato entregar. É você pegar uma folha em branco e dizer assim: Senhor, eu sou muito para frente, Senhor. Eu tenho personalidade forte. Eu sou assim ansioso. Eu quero escrever a história da minha vida. Eu quero, Senhor, escrever o meu futuro. Mas, Pai, neste momento eu estou parando tudo. Senhor, aqui está a caneta. Senhor, aqui está o papel em branco. Escreve do jeito que o Senhor quiser. Eu só quero cumprir os teus propósitos. Isso é deixar. Deixar é você colocar e dizer assim: eu não vou me intrometer com os meus desejos carnais, mas eu quero que o Senhor me abençoe naquilo que estou planejando, mas que seja a tua vontade. A Bíblia diz no livro de Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de quem? É do Senhor. Então, deixe nas mãos do Senhor, faça a tua parte, seja fiel ao que o Senhor lhe chamou, mas entenda, querido amigo, se você quer ser feliz, deixe os teus planos nas mãos do Senhor, e eles darão certo. Coloque o seu coração na mão do Senhor. O coração do homem é enganoso, mas o Senhor ele pode te abençoar a despeito das nossas lutas e daquilo que desejamos. A palavra do Senhor diz assim, olha, o caminho a Cristo, na página 29, o coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurarmos a sua semelhança. O nosso coração de onde saem os nossos planos, precisa ser colocado nas mãos de Deus. Pelo tempo eu preciso avançar e eu queria compartilhar tantas outras coisas, mas eu quero ir para a última versão. Essa é a mais conhecida. Essa eu tenho certeza que é a versão de muitos aqui que abriu a Bíblia hoje nessa manhã. Provérbios 16, verso 3, na nova versão transformadora, ou na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: olha, confie no Senhor, ou confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você consegue perceber que há uma raiz desta frase, deste verso, que ela se mantém, ela permanece? Lá no início, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Deixe nas mãos do Senhor os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Peça ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas agora o texto diz: confie no Senhor. Amigo, deixar, pedir, confiar são palavras sinônimas que remetem a um desafio pessoal que nós temos. Eu não sei se eu estou falando para alguns que estão sofrendo devido a algumas situações que nós vivemos agora neste momento, quem sabe aí nos Estados Unidos, com ansiedade, com a incerteza da imigração, os planos, tantas orações foram feitas, tanta entrega e agora passa por um momento de ansiedade. Querido amigo, Deus está contigo, confia a Ele os teus planos. Não desvie daquilo que o Senhor tem para você, mas também faça a tua parte. Eu estive aí recentemente, no ano passado, realizando uma semana de oração na igreja de New England e conheci alguns irmãos. Como é gostoso ver a entrega, ver a dedicação de amigos e irmãos que, por buscarem realizar os sonhos, ter uma vida melhor para a família, ajudar a igreja e a missão, estão ali fiéis, mesmo em terras distantes, adorando o Senhor. Muitos de vocês me lembram a Daniel, que mesmo longe de casa, não arredou o pé dos princípios sagrados. Mas eu conheci outros que, pelo prazer e alegria de conquistar os sonhos, eram homens e mulheres fiéis no seu país de origem, mas pelo prazer de um mundo onde as oportunidades são melhores do que o seu país, se afastaram de ir à igreja, de buscar a Deus e infelizmente vivem um mundo que muitos não reconhecem que terá o seu fim. Que você continue no Brasil, em Minas, no Rio, nos Estados Unidos, aonde você estiver, que você continue confiando no Senhor, que você continue colocando os seus sonhos nas mãos do Senhor. Confiar é dizer assim, Senhor,
eu não posso, eu não consigo, mas eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu serei fiel à tua palavra, eu serei fiel aos teus mandamentos. Eu serei fiel, Senhor, quando a botija estiver vazia. Eu serei fiel, ó Pai, quando o Senhor me colocar sobre o muito, mas quando também estiver no pouco. Eu serei fiel, sim. Não importa os convites, não importa o desespero, não importa a bonança, eu serei fiel. Confia ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. E eu encerro contando uma breve história para você. Eu não sei se você já leu essa meditação, já viu essa história. Diz que certo um homem muito rico havia perdido a esposa, ele só tinha um filho, ele amava muito quadros e pinturas. Esse homem, durante muito tempo da sua vida, juntou as suas economias e montou em casa um acervo pessoal de quadros e pinturas famosas. O seu filho também amava, a arte e era a sua alegria, quadros e ter a companhia do seu filho. Mas a história diz que o seu filho completou a idade necessária para se alistar no exército e foi convocado para a guerra. Aquele senhor ficou com o coração muito apertado, pois era o único companheiro que ele tinha e ele sabia dos riscos que estar no exército ou ir para uma guerra estava envolvido. E aquilo que ele não queria acontecer, o seu filho foi para a guerra e pouco tempo depois ele recebeu a notícia que o seu filho em combate havia sido atacado e acabou morrendo, faleceu. Aquele homem ficou em prantos. O tempo passou, a história diz que ele vivia uma vida depressiva, quando um dia alguém bateu na sua porta e entregou um envelope para ele, um presente para ele, e disse: Olha, o senhor não me conhece, mas alguns anos atrás eu estava na guerra e eu conheci o seu filho. E o seu filho me falou do prazer que o senhor tem em quadros, em pinturas. O seu filho se tornou meu amigo. E em um momento muito decisivo de um contra-ataque, ele me protegeu e me salvou com a sua vida. E eu fiquei sendo o melhor amigo do seu filho. Eu lamento a perda do nosso amigo e do seu filho. E por ele falar que você gostava tanto de quadros, eu decidi fazer algo. Eu não sou pintor, mas eu pintei o quadro com o rosto do teu filho. E eu viajei um longo dia para vir aqui conhecer o Senhor, entregar esse presente e agradecer, porque eu estou vivo, porque o seu filho lutou por mim e eu quero te dar esse presente. Aquele senhor ficou feliz de conhecer aquele rapaz, de saber que o seu filho havia feito algo que havia marcado a vida de alguém. Pegou aquele quadro, aquele envelope, tirou e foi lá e pendurou lá no meio daqueles quadros famosos que ele tinha. A história diz que a vida seguiu, mas pouco tempo depois aquele senhor acabou ficando mais idoso, ficou mais idoso e com algumas enfermidades ele acabou também descansando, ele faleceu. Mas antes de morrer, ele deixou um inventário, ele deixou tudo organizado de como ele gostaria que todos os seus bens fossem divididos. E os seus quadros, ele deixou uma ordem clara. Ele deveria ser leiloado. Todos os seus quadros deveriam ser leiloados. Ele deixou as normas do que deveria acontecer. As pessoas ficaram sabendo, alguns que eram amigos imaginaram: agora eu vou ter oportunidade de comprar alguns quadros famosos. Ele tinha quadros de Picasso, tinha quadros de outros pintores famosos e alguns ficaram ansiosos pelo dia. E o leilão chegou. O dia chegou e ali estavam todos reunidos esperando a oportunidade de arrematar o quadro daquele homem que havia descansado. E, para surpresa de todos, o primeiro quadro a ser ofertado foi um quadro desconhecido. As pessoas não entenderam de quem era aquele quadro. Era um quadro um pouco simples demais, com o rosto de um homem. Era o quadro que aquele homem havia recebido com a imagem do rosto do filho. E o leiloeiro disse: Olha, amigos, para começar, nós precisamos vender esse primeiro. Alguns perguntaram: Não, mas a gente quer o outro. Não, mas para a gente começar, a gente precisa começar por esse. E depois de muita insistência, era um quadro que não tinha muita fama. Alguém levantou a mão e disse: Olha, eu dou um lote, eu dou um lance aí por esse quadro, e vendeu o quadro por um pouco menos de US$ 100, levou aquele quadro. E aí, quando todos estavam ansiosos para poder comprar o outro quadro, o leiloeiro então bateu o seu martelo e disse: O leilão está encerrado. E as pessoas ficaram no alvoroço e disseram: Mas como assim? Nós viemos aqui para buscar os outros. E ele disse: Não, vocês não sabem, mas na cláusula do leilão o antigo dono deixou claro que o primeiro quadro que deveria ser vendido era o quadro do filho. E quem tivesse o quadro do filho teria toda a coleção. As pessoas ficaram inquietas e revoltadas
mas era a norma, era a regra, e eles não sabiam. Quem comprasse o quadro do filho teria toda a coleção completa. Essa é uma história que eu li há muitos anos atrás e nunca esqueci. E eu quero encerrar agora com o último slide, compartilhando com você uma lição do que é ser bem-sucedido. Querido amigo, sabe o que essa história me mostra? Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Quem tem o quadro de Cristo tem tudo. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem bens, se ele não tem. Ser bem-sucedido para o mundo é você, ao final da vida, acumular viagens, ter carros, ter bens, ter recursos, ter imóveis. Isso é ser bem-sucedido aos olhos do ser humano. Um dia desse alguém disse assim, pastor, o senhor tem 3 filhos, o senhor já é casado, o senhor já comprou um apartamento? Eu falei, ainda não, eu sonho um dia poder comprar. Ele disse, rapaz, você precisa se planejar para o futuro, para ser bem-sucedido. E eu pensei, não, de fato, eu preciso fazer isso e está tudo certo. Mas essa concepção de ser bem-sucedido sua está errada. Porque ser bem-sucedido aos olhos de Deus não é ter bens e coisas nessa terra. Ser bem-sucedido é ter o filho, é ter a vida. Quem tem Cristo tem tudo. Você já viu a história de alguém que mora num lugar simples, que não tem um bom salário, que não tem coisas, e você chega para receber, a pessoa te recebe numa alegria, numa felicidade, e você fica, meu Deus, a pessoa não tem nada, mas ela é feliz. E você já viu aquela história de um famoso artista que tinha tudo e de repente tirou a sua própria vida, e você questiona, gente, mas como assim? Ele tem casa, ele tem carro, ele tem recurso, tem uma família linda e tirou a sua vida. Sabe por quê? Porque ser bem-sucedido nessa terra é acumular riquezas, é acumular títulos, mas ser bem-sucedido no mundo espiritual é ter Cristo. Então hoje eu volto à pergunta do início da nossa mensagem. Você quer ser bem-sucedido? Deixe nas mãos do Senhor, consagre nas mãos do Senhor, confie no Senhor, peça ao Senhor, mas não se esqueça: ser bem-sucedido para Cristo não é te dar coisas, mas é te dar vida. Quem sabe alguns estão lutando desesperadamente para ser bem-sucedido. E você já é bem-sucedido porque você tem Cristo na sua vida. Porque tudo isso passa, mas quando Cristo voltar, muitos entenderão que aquilo que acumulou nessa terra nunca foi êxito, nunca foi sucesso. Que Deus possa te abençoar e que você seja bem-sucedido aonde você está. Que você não se esqueça que Deus quer fazer parte dos seus planos e dos seus sonhos. E quem tem o quadro de Cristo tem tudo. Quem tem o filho tem tudo. Que você seja bem-sucedido como Paulo, dentro da prisão ou no palácio. Que você seja bem-sucedido como Daniel, dentro da cova dos leões ou no palácio. Que aonde você estiver, que você tenha Cristo. Se você tiver Cristo, eu vou ficar feliz porque eu sei que você vai ter êxito. Eu quero orar pedindo que Deus abençoe você e que Deus também te faça ser bem-sucedido aonde você está. Senhor meu Deus, eu não conheço muito dos meus amigos que me ouvem, mas eu sei que alguns destes estão passando por lutas e dificuldades. Eu sei que alguns destes estão orando por seus filhos, por sua família, estão clamando por parentes. Pai, eu te clamo hoje em nome de Jesus. Dê a vitória, dê o êxito nos planos e nos sonhos dos teus filhos conforme a tua vontade. Senhor, se há algo que está impedindo, embaraçando o caminho, seja o Deus que abre portas, que o Senhor possa ir à frente. Mas, Senhor, se há algo que precisa ser reconsiderado, dê sabedoria e reflexão para que o teu filho possa enxergar o caminho. Nos dê o êxito, nos abençoe. Esteja conosco durante esse dia, em nome de Jesus. Amém.